Agradecendo a presença de todos, declaro aberta a 7ª sessão ordinária do ano legislativo de 2020, da 15ª legislatura. Conforme acordo prévio entre a mesa diretora e os vereadores mirins, fica dispensada a execução do hino de Guaramirim, por se tratar de sessão virtual. Solicito à secretária para que faça a leitura da ata da sessão anterior, realizada no dia 12 de novembro de 2020. Ata 7 de 2020, sessão ordinária. Às 9h30 do dia 12 de novembro do ano de 2020, reuniu-se em sessão ordinária por meio virtual a Câmara Mirim de Guaramirim, com a presença dos seguintes vereadores mirins: Adriele Lenk Renzen, Carlo Eduardo Groskopf, Isabelle França Dias, Karine Có e Laura Caroline de Souza. E suplentes mirins: João Matheus Coelho de Proença, Murilo Gabriel Dias e Natália Cristina Vargas. Constatando haver quórum legal, a presidente, vereadora mirim Karine Có, declarou aberta a sessão ordinária, dispensando a execução do hino de Guaramirim, por se tratar de sessão virtual. Em seguida, convidou a secretária, vereadora mirim Laura Caroline de Souza, para que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, a qual após lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes. Terminada a leitura da ata, a presidente solicitou a leitura da correspondência recebida. Ofício número 254/2020, Gabinete do Município de Guaramirim. Ato contínuo, a presidente convidou o suplente mirim Natália Cristina Vargas para fazer a leitura do artigo 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Dando sequência, a presidente solicitou à secretária que fizesse a leitura do expediente. Indicação de autoria do vereador mirim Alan Zoluta, número 21/2020, apresentada pelo suplente Murilo Gabriel Dias, a qual indica ao prefeito municipal determinar ao setor competente efetuar a implantação de uma lombada na estrada Bananal do Sul, no trecho entre a empresa Mauriglas e a Ponte do Agricultor. Indicação de autoria da vereadora mirim Isabelle França Dias, número 22/2020, a qual indica ao prefeito municipal determinar ao setor competente efetuar a pavimentação das ruas número 21, Salvador da Cunha, e número 361, Valentim Brumiller, ambas localizadas na Vila Brumiller. Número 23/2020, a qual indica ao prefeito municipal determinar ao setor competente efetuar a implantação de novas linhas e horários de ônibus no bairro Rio Branco. Ato contínuo a leitura do expediente, constatada a presença da maioria absoluta dos vereadores mirins, a presidente declarou aberta a ordem do dia. Discussão das indicações número 21, 22 e 23/2020. Após justificadas e discutidas, as indicações foram aprovadas por unanimidade. Concluída a ordem do dia, a presidente deu início à palavra livre. Fez uso da palavra o suplente mirim João Matheus Coelho de Proença, que cumprimentou a todos e fez uma reflexão sobre o momento atual. Ele lembrou o grande número de vítimas da Covid-19 e falou sobre o aprendizado vivenciado nesse último ano, falando das incertezas ainda vividas por todos e da necessidade de valorização das coisas boas que temos na vida. Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, marcando a próxima sessão ordinária para o dia 3 de dezembro de 2020, às 13h30. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, eu declaro aprovada. Solicito à secretária mirim para que faça a leitura da correspondência recebida. Ofício Gabinete do Município de Guaramirim, número 284/2020, Guaramirim, 24 de novembro de 2020. Ilustríssimo Senhor Romeu Buchart Júnior, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores do Município de Guaramirim. Senhor Presidente, segue adiante informações das indicações e pedidos de informações apresentados pelos vereadores desta Casa, conforme segue. Ofício número 154/2020. Indicação número 19/2020, apresentada pelos vereadores mirins. Construção de abrigo de passageiros de ônibus na rua Guilherme Tomelin. Indicação encaminhada para a Secretaria de Infraestrutura para análise de viabilidade. Indicação número 20/2020, apresentada pelos vereadores mirins. Implantação de iluminação pública. Trecho Mauriglas até Ponte do Agricultor, na Estrada Bananal. O trecho indicado já tem iluminação pública há bastante tempo. Toda a rede, desde o início da Estrada Bananal, na S68, até o final da pavimentação, próximo a Mauriglas,
está em manutenção. Alguns postes novos instalados ainda não têm instalação de iluminação pública, mas em breve será instalada. Limitado ao exposto, reafirmo na oportunidade meus votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Luiz Antônio Chiodini, prefeito municipal. Convido a suplente mirim, Laís Fernanda Comim, para que faça a leitura do artigo 59 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 59. Os municípios, com apoio dos Estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação dos recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Obrigada, suplente mirim. Solicito a secretária mirim para que faça a leitura do expediente. Sessão ordinária do dia 3 de dezembro de 2020, matéria do Legislativo. Requerimento da vereadora mirim Karine Kopp, número 4/2020. Solicita que sejam enviadas a esta Câmara mirim informações a respeito da nova ponte sobre o rio Itapocu, que fará a ligação da BR-280 com a estrada Bananal do Sul. Senhores vereadores, está aberta a ordem do dia. Para a realização das votações, é necessária a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara mirim. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Presidente, há registrado a presença da maioria absoluta de vereadores mirins. Havendo a maioria absoluta de vereadores mirins presentes, damos sequência à matéria da ordem do dia. Temos em discussão e votação a seguinte matéria. Temos em discussão e votação o seguinte requerimento. Requerimento número 4/2020. Solicito à secretária para que faça a leitura do requerimento. Requerimento número 4/2020, da autoria da vereadora mirim Karine Kopp, apresentada pelo suplente Victor Hugo da Silva. Requerimento número 004/2020. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Mirim de Guaramirim, na qualidade de vereadora mirim, por iniciativa do meu suplente, venho requerer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando que sejam enviadas a esta Câmara mirim informações a respeito da nova ponte sobre o rio Itapocu, que fará a ligação da BR-280 com a estrada Bananal do Sul, a saber, a Prefeitura conseguiu alterar o projeto do acesso à ponte a partir da BR-280 para permitir acesso direto aos motoristas que transitam sentido Jaraguá do Sul? 2. Quando será feita a entrega oficial da ponte e dos acessos? Passo a palavra ao suplente mirim Victor Hugo da Silva para que apresente sua justificativa sobre o requerimento proposto. Apresento este requerimento, pois a ponte já se encontra em obras há vários anos e sua inauguração é aguardada pela comunidade. Inclusive, algumas pessoas já passam por ali sem que ela esteja oficialmente entregue, o que pode comprometer a segurança dessas pessoas. Obrigado. Está em discussão o requerimento. Continua em discussão o requerimento. Ninguém mais querendo discutir o requerimento, submeto à votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Votação encerrada. Dou como aprovado o requerimento número 4/2020 por 8 votos favoráveis e 0 contrários. Conforme a ordem de inscrição, passo a palavra à vereadora mirim Adriele Lenk-Ren. Excelentíssima Presidente da Câmara de Vereadores Mirins de Guaramirim, criadores e suplentes mirins, prezado coordenador Arthur, a todos uma boa tarde. Hoje, dia 3 de dezembro de 2020, comemoramos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, dia este que foi estabelecido a comemoração pela Organização das Nações Unidas em 1992. Na mesma data escolhida pela ONU, também se comemora o Dia do Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência, que foi criado 10 anos antes, em 1982. Seguindo aos dados feitos pela ONU,
cerca de 10% da população mundial tem algum tipo de deficiência, o que, de acordo com os números, parecem poucos, porém são milhares. Milhares de pessoas excluídas, milhares de pessoas sem acesso ao aprendizado, milhares de pessoas discriminadas e isoladas por terem um gene a mais ou a menos, ou não agirem como pessoas normais. O Decreto-Lei número 3.298, de 20 de dezembro de 1999, define a deficiência humana como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. O que quero lhe perguntar agora é: o que é o normal para o ser humano? Não somos normais, tampouco iguais uns aos outros. Todos temos dificuldades e lentidões em certas tarefas e deveres, e nem por isso somos deixados de lado ou somos olhados tortos. Então, por que com as pessoas diagnosticadas isso é tão comum? Por que olham torto para elas? Por que as excluem das atividades consideradas normais? Por que são usados tantos termos rudes e ofensivos? Pouco falado, mas muito recorrente, é o dito capacitismo, que resumidamente é o termo que define a discriminação de pessoas com deficiência ou neurodivergentes. Quantas vezes você, no seu dia a dia, já usou a palavra retardado? Aposto que foram muitas. E quando descobriu que realmente existem pessoas com retardo? Quando descobriu que esse termo, para muitos inofensivo, é de extrema maldade para quem sofre com isso? Sei que é velho o ditado: pense duas vezes antes de falar ou agir. Mas já imaginou colocar isso em prática? Mentalize um mundo onde todos pensassem duas ou até três vezes antes de falar em qualquer coisa. Um mundo onde esses termos fossem discriminados, não as pessoas que têm essa condição. O preconceito contra pessoas deficientes já diminuiu bastante, mas ainda não o suficiente. Ainda não para que elas se sintam confortáveis perto de pessoas que chamamos normais. Ainda não para que se sintam acolhidas como deveriam se sentir todos os dias. E isso precisa mudar. Acolha uma pessoa deficiente. Tenha paciência ao falar e ao interagir com ela. Faça com que se sinta segura no ambiente em que está. Converse e brinque. Para você pode ser indiferente, mas para a pessoa é seguro, é acolhedor e é bom. Obrigada. Seguindo a ordem de inscrição, passo a palavra ao suplente mirim Victor Hugo da Silva. Presidente mirim, vereadores e suplentes mirins, uma boa tarde. Hoje vim falar sobre a falsa laicidade no nosso país. O nosso país tem uma lei no inciso 4º que diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Ocorreu um caso em São Paulo, onde o Ministério Público quis tirar os símbolos religiosos de locais públicos, e esse pedido foi negado, ao entenderem que a laicidade do Estado não se pode expressar na eliminação dos símbolos religiosos, mas na tolerância aos mesmos. Infelizmente, no Brasil existe uma falsa noção do que é um Estado laico, porque, na verdade, um Estado laico é aquele em que as decisões são tomadas de acordo com as leis do país. Logo, não tem o porquê símbolos não serem permitidos, pois eles não afetam nas decisões tomadas pelos juristas. O próprio conceito de Estado laico exterioriza o conceito de liberdade para que as pessoas tenham suas convicções e respeitem as convicções dos outros. O professor Ives disse em uma reportagem que a presença do crucifixo pode até auxiliar no momento das decisões. Ele diz: ele simboliza o julgamento mais injusto da história, o julgamento de Jesus. Afirma ele que o crucifixo recorda que a injustiça deve ser evitada. Obrigada. Concluídas as manifestações, agradeço a presença de todos nesta 7ª sessão virtual da Câmara Mirim de Guaramirim. Encerro a presente sessão e convoco sessão ordinária para o dia 16 de dezembro de 2020, às 13h30. Uma boa tarde a todos.